mas o glúten em si, ele é predominantemente uma proteína. E aí, como eu estava falando, ele é encontrado no trigo, centeio e cevada, na aveia por contaminação, ou seja, ele não é que a aveia contém trigo, mas ele é armazenado, manipulado, estocado em mesmos recipientes, lugares, armazéns em que são armazenados, transportados e estocados cereais que contêm glúten. Então, fica ali resquícios de glúten, de partículas de farinha de trigo, de centeio de cevada e contamina a aveia por contaminação cruzada. Então, quando você vê uma aveia sem glúten, isso quer dizer que essa aveia não sofreu contaminação cruzada e que ela é própria para o consumo de pessoas com doença celíaca, com doença autoimune, tá? Beleza? Tá dando para me ouvir? Não tá travando? Alguém pode me passar o feedback? E aí, quando a gente adiciona água no glúten, ele forma uma cadeia flexível e elástica. Então, você colocou ali farinha de trigo com água, mexeu um pouquinho, ficou uma massa totalmente flexível e elástica. E quando a gente tenta buscar isso em alimentos, em farinhas que não contêm glúten, acaba sendo desafiador, porque as farinhas sem glúten acaba deixando um pão mais com característica de bolo do que de pão propriamente dito, né? Porque é o glúten que faz essa ligação dessas moléculas e deixa ele flexível e maleável e elástico, tá? Então, se a gente for tentar buscar isso através de adição de aditivos químicos que vão querer deixar ele mais flexível e elástico, a gente vai agregar muito aditivo e também não vai ser interessante, tá? E o que aconteceu? Entre a década de... Você vai me falar, por que o glúten é ruim hoje, sendo que minha avó, meus antepassados sempre comeram e nunca foi um mal para eles? Porque o glúten sofreu uma transformação genética, um melhoramento genético por parte da indústria, ali, dos estudiosos da agricultura, para deixar ele mais produtivo, ou seja, ele render mais ali na colheita e para ele ser mais resistente a pragas também. Só que isso trouxe um ônus de enriquecer esse trigo com glúten. Então, o trigo que a gente consome atualmente, ele é um trigo com 20 mais vezes glúten do que nós tínhamos há meio século atrás, tá? Então, o trigo, ele é diferente hoje do que ele foi no passado. É o que a gente chama de trigo anão. Se você quiser colocar aí no Google, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir ver sobre esse trigo anão, porque ele é menorzinho, ele é mais baixinho, tá? E hoje, o que acontece também é que a gente tem muita oferta de produtos com glúten. Você vai no mercado e 1/3 das prateleiras estão preenchidas com produtos feitos com glúten. Muita bolacha, muito pão, muito macarrão. E essa oferta em demasia faz com que a gente tenha muito mais possibilidade de nos alimentar com fontes contendo glúten. Tem muita oferta, né? Tem muita exposição. Então você acaba optando, você liga ou pede por um aplicativo comida, tem muito mais opções de produtos com glúten e aí acaba sendo fácil, barato, acessível e também saboroso. E por que o glúten ele é saboroso? Quando a molécula do glúten, uma proteína do glúten é digerida, ela forma uma substância chamada gluteomorfina. O que vocês entendem, o que vocês lembram quando eu falo gluteomorfina? Se alguém já sentiu muita dor e teve que tomar uma coisa parecida com isso. Alguém já usou morfina aí? Morfina, então, é uma substância analgésica que utiliza muita... O que você tá falando para eu relaxar aí, Daisy? Deixa eu desativar as perguntas aqui. Relaxa, relaxa. Deixa eu tirar o comentário aqui. Tá. Beleza.
Então, essa substância que acontece no processo da quebra do glúten é chamada gluteomorfina. Então, é uma substância que estimula o nosso sistema nervoso central. Então, ele tem uma ação analgésica. Isso causa em nós uma sensação de prazer, de bem-estar, de euforia. Só que quando a gente vai fazer uma isenção de glúten, vamos supor que hoje você resolveu não comer mais glúten. Você está assistindo essa live aqui comigo e você se propõe a não comer mais glúten. A gente vai ter sintomas de abstinência da retirada, que é dor de cabeça, confusão mental, insônia, mau humor, a pessoa fica lenta, né? Ela fica no que a gente chama de fissura, como qualquer outra substância que causa vício. Quando você não ingere, você fica na abstinência. Então ele mexe com os nossos sistemas de recompensa, que liberam dopamina, que é um neurotransmissor ligado à recompensa. Então quando você come, você tem alegria, prazer, euforia. Quando você fica sem, você tem mau humor, dor de cabeça, sintomas de abstinência. E aí, se você come, você vai alimentando esse sistema de vício do corpo, né? Então, é muito comum esses sintomas na retirada. Mas aí, você vai me perguntar, por que o glúten é tão ruim na doença autoimune, que é o tema dessa live hoje? Se você for colocar aí na internet doença autoimune e glúten, você vai ver muita informação sobre isso. E o glúten é ruim para quem tem doença autoimune porque, primeiro, ele é ruim para qualquer ser humano, porque nenhum ser humano tem a capacidade de digerir e absorver de forma adequada esse glúten, porque nós não produzimos enzimas de forma eficiente para a metabolização dele. Então, o que é enzima? Tudo que a gente come, a gente precisa ter uma enzima, que é como se fosse uma tesoura que pica esse alimento em pequeninas partes para ele poder ser absorvido. Então, para o glúten, nós não produzimos de forma eficiente e suficiente enzimas que são capazes de picar essa proteína em partezinhas pequenininhas. Então, a gente fica lá com uma bolota de glúten mal digerida, que passa pelo nosso intestino, cai na nossa corrente sanguínea e vai ativar anticorpos. Lembra que a doença autoimune a produção de anticorpos, são os nossos anticorpos, que são células de defesa que estão atacando suas células saudáveis? E não importa qual doença autoimune você tenha, seja ela uma fibromialgia, uma psoríase, uma doença celíaca, um vitiligo, uma artrite reumatoide, uma alopécia, uma esclerose, um diabetes tipo 1, todas essas são doenças autoimunes. Então, quando você come glúten, você está estimulando a produção de um anticorpo chamado antigliadina. Gente, tá dando para me ouvir aí ou tá travando? Me dá um coraçãozinho aí para eu saber que eu não tô falando e tá travado. Por favor. Por favor. Alguém me fala aí que não tá travado. Não tá, beleza. Tá com lentidão aqui no sistema, mas tá beleza. Então, existe um processo. Entendi, David. Existe um processo no nosso corpo em qual, no processo da pessoa que tem doença autoimune, que o corpo não entende o que é um tecido saudável e um patógeno, que é algo que deve ser atacado, tá? Isso se chama mimetismo molecular, mas você não precisa saber esse nome, tá? É só porque você precisa entender que esses anticorpos ficam meio confusos, eles podem atacar as células saudáveis achando que é algo para ser atacado. Por quê? Proteínas são formadas por aminoácidos, que são pequenas partes de proteína. E nós temos
sequências de aminoácido em algumas partes do nosso corpo que são similares à proteína do glúten. Então, quando o anticorpo, o seu corpo, você está consumindo glúten, você está produzindo anticorpo contra o glúten, e aí o seu corpo, esses anticorpos também estão atacando células saudáveis porque ele acha que é glúten, porque tem uma estrutura muito parecida. Então ele se confunde, tá? Então quando você continua nesse mecanismo de ingerir glúten, você está estimulando essa cascata de anticorpos a continuarem atacando seu sistema saudável, seus órgãos saudáveis. É como se fosse uma guerra. A gente tem aqui os anticorpos e a gente tem aqui o glúten. Os anticorpos estão atacando o glúten com bazuca, espingarda, granada, estão usando a sua artilharia pesada contra o glúten. O glúten arregou, ele ficou quieto, ele parou de combater, de entrar na corrente sanguínea. Só que os anticorpos continuam atacando, atirando. Leva cerca de 2 a 3 meses para os anticorpos pararem de atacar o seu corpo erroneamente, mesmo que não você pare de ingerir glúten. Então ele leva de 2 a 3 meses para baixar esses anticorpos da corrente sanguínea em prol de atacar células saudáveis, tá? E quando você parou de comer, esses anticorpos depois de 2 a 3 meses começam a baixar e você dá um simples escorregão, você volta a ativar toda essa cascata de produção de anticorpos contra o glúten novamente. E você volta a ativar toda essa cascata de anticorpos atacando células saudáveis. E aí, onde que ele vai atacar? Onde você tem a doença autoimune. E isso depende da sua suscetibilidade genética. Pode ser nas suas células da articulação, causando uma artrite reumatoide. E aí você, quanto mais inflamado, mais dor você tem, né? E aí, se você tem uma fibromialgia, talvez você não consiga levantar da cama, porque você tá com muita dor. Ela é extremamente incapacitante. Se você tem uma espondilite anquilosante também, que é uma doença que causa muita dor, quem tem relata que assim é uma dor terrível, né? Então quando você continua consumindo glúten, você continua estimulando todo esse sistema de defesa seu a combater o glúten e como consequência ele continua atacando suas células saudáveis, tá? Isso vai ativando uma cascata inflamatória. E pensa que doença autoimune é uma doença de base inflamatória. A pessoa está extremamente inflamada. Então a gente tem que parar de colocar lenha nessa fogueira, parar de jogar combustível nesse fogo da inflamação. Isso a gente faz. O primeiro passo é deixando de ingerir glúten. Tem várias outras coisas para a gente fazer, mas o primeiro passo da inflamação é parar de colocar glúten para dentro. E a inflamação, gente, não é algo negativo, é algo positivo para o nosso corpo. É um mecanismo natural. Quando você se corta e você vai lá no médico dar ponto nesse corte, aquele local em que você se cortou, ele fica quente, você tem um pouco de inchaço, ele fica meio dolorido. Isso é uma característica de inflamação. Dor, calor e rubor. Só que à medida que essa cicatriz vai cicatrizando, esse processo inflamatório vai embora. A ferida curou, tá tudo certo, você tá tudo bem, essa ferida curou. Só que quando a gente pensa em doença autoimune, essa inflamação tá acontecendo. E se você não para de comer glúten, você está alimentando a fogueira da inflamação. Ela é pequenininha, mas ela é crônica, ela é constante. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como que a água, sendo água, consegue marcar uma rocha, causar fissuras na rocha? Porque insistentemente ela está martelando até fazer uma fenda naquela rocha. E é assim que a doença autoimune acontece. É assim que ela se mantém
a inflamação da doença autoimune. Imagine você comendo 2, 3, 4, 5 vezes por dia. E em uma vez no seu dia você está comendo um pão ou uma bolacha, que seja a cada 2 dias comendo um pão, uma bolacha, você está alimentando a sua fogueira da inflamação. Tem uma frase que diz de um professor meu, até vocês podem procurá-lo aqui, que é o Gabriel de Carvalho. Procurem por Gabriel de Carvalho. Ele fala que a cada garfada o nosso destino está sendo traçado. Que frase dura, né? Essa frase ela é bem pesada. Porque nos faz pensar, né? Quantas oportunidades nós temos por dia de inflamar ou contribuir contra a inflamação do nosso corpo. É todo dia e são várias vezes por dia que você pode estar comendo inflamação, alimentos que favorecem a sua inflamação ou que favorecem ao seu sistema anti-inflamatório. Né? Qual deles você escolhe? Sabe que tem uma estatística que fala que 80% das pessoas com doença autoimune não estão satisfeitas com a evolução do tratamento. Elas estagnaram ou elas estão piorando com o passar do tempo. Então, se a gente só espera do medicamento, né, a ação, você tem uma doença autoimune e só espera que o medicamento, um anti-inflamatório, um corticoide que você toma seja suficiente para controlar a sua doença, você está assistindo a sua vida passar. Você está sendo passivo perante a sua vida. E a doença vem para te mostrar algo. Você precisa ser ativo no controle da doença. Não é só tomar uma cápsula, é fazer escolhas diariamente, tá? Então, se você fica só esperando que o anti-inflamatório vai fazer o seu efeito, desculpa, mas você não vai atingir a remissão, você vai piorar e acumular doenças autoimunes, já sabendo que uma doença autoimune é condição para que outras doenças autoimunes apareçam no seu corpo. Lembra que ela aparece onde o seu órgão é mais sensível. E essa sensibilidade, ela é genética. Então, se a sua sensibilidade genética é a sua pele, a doença autoimune se instala ali e te causa uma psoríase. Agora, se a sua sensibilidade é o seu endométrio, a doença autoimune se instala ali e te causa uma endometriose. Se for o seu músculo, ela se instala ali e causa uma fibromialgia. Se for o seu sistema nervoso central, ela entra e causa uma esclerose. Se for as suas articulações, ela causa uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, tá? Então, isso que define é a sua suscetibilidade genética. Mas genética em si não define nada. Define o seu ponto fraco, mas não o aparecimento da doença, tá? Então, a inflamação é isso. É você estar alimentando essa fogueira. E o que alimenta essa fogueira também são os radicais livres. Radicais livres também, assim como a inflamação, é um processo natural do nosso corpo. A gente respira, a gente está produzindo radical livre. É um subproduto dos nossos processos celulares, das nossas reações corporais. O problema é quando a gente tem o que a gente chama de estresse oxidativo. Eu tenho muito mais radical livre do que antioxidante. E aí fica desbalanceado, eu estou em estresse oxidativo. Por duas coisas, ou porque eu estou com uma inflamação realmente muito alta, ou porque eu não estou consumindo antioxidante, que é o que varre esse radical livre para fora, tá? Então, o radical livre alimenta a fogueira da inflamação, tá? Jogando mais lenha nessa fogueira. Tudo bem por aí, gente? Vai me falando aí, vai me falando. Tá com o comentário aberto. Quem quiser ir comentando, falando, vai falando que para eu entender que a internet tá pegando. Por favor. Certo.
Bom, e aí você vai me falar, Thales, meu médico nunca me falou nada disso que você tá falando. Eu tenho doença autoimune, ele nunca falou para eu tirar o glúten da minha alimentação. E se um dia eu cheguei lá pro meu reumatologista, pro meu neurologista, seja qual seja a especialidade médica que você vai para fazer a sua avaliação periódica com a sua doença autoimune, ele nunca te falou isso. Ou se ele te falou, ou se você foi lá e questionou ele sobre isso, ele te falou que isso não existe, que não existe comprovação científica sobre o que você está perguntando para ele. E eu não tô aqui falando mal de médico, porque tem muitos médicos bons de medicina integrativa, de medicina funcional, que eu acompanho, que eu conheço e que sabem de tudo isso que eu tô falando e muito mais. Mas pensando do ponto de vista tradicional, quando um desses te responde que não existe comprovação científica, isso mostra que ele não sabe o que você perguntou. Falar que não tem comprovação científica mostra a ignorância dele sobre o assunto, tá? E não é culpa dele. Só tá faltando um pouco de humildade para reconhecer. Porque como que ele sabe de todas as informações que existem no mundo? Ele abre o PubMed todo dia e vê lá lê todas as pesquisas científicas que existem sobre todos os assuntos? Não. Então, quando a gente tem uma ideia sobre uma doença, uma situação, a gente precisa, para a gente poder mudar essa ideia, a gente precisa abrir a mente. Duas coisas, a gente precisa ter humildade para dar passos atrás para coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe o que falar sobre elas. Então, isso exige humildade. E segundo, exige você sair da sua zona de conforto. Porque você chegou até ali, ele chegou até ali sabendo o que ele sabe. Mas ele não abre mão do que ele sabe para informações diferentes, tá? E eu tenho pacientes que estão bem, que chegam pro médico, pro reumatologista ou neurologista e fala tudo o que fez, tudo o que mudou na vida, e ele dá risada da cara da pessoa, sabe? Então a pessoa tá ali, por A mais B, a única coisa que mudou foi isso. E ela tá melhor. Mas o importante é ela acreditar e tudo mais. Mas eu não tô dizendo aqui pra ninguém parar de tomar remédio, tá? Na fase aguda da doença, quando a pessoa tá extremamente inflamada, não existe outra alternativa. Ela tem que tratar com um anti-inflamatório, talvez até corticoide, tá? Então, nesses momentos, o medicamento, ele é muito útil, ele é necessário. Imagine o que seria de nós se não tivesse os medicamentos. Só que depois disso, o que você vai fazer? Vai continuar alimentando a fogueira da inflamação? Ou vai escolher o seu destino de forma diferente, acontecer de forma diferente, tá? Então, vamos lá. Resumindo, três porquês que o glúten não faz bem para quem tem doença autoimune. 3 porquês. Primeiro, não é produzido enzimas digestivas de forma suficiente e eficaz para quebrar, picotar essa molécula de glúten que é grande, deixá-la pequenininha para que ela seja absorvida. Não, a pessoa não tem. Segundo, o glúten vai agir na alteração da qualidade intestinal. Então pense assim, o intestino, ele é um muro, uma trincheira de proteção. E nesse muro tem soldados que deixam algumas coisas entrar e outras coisas devem sair, devem ser excretadas. Isso é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que deve entrar? Vitamina, mineral, antioxidante. A gente tem que ter um intestino saudável para produzir neurotransmissores, serotonina, dopamina. Serotonina, 90% produzida no intestino, responsável pela nosso prazer, nossa felicidade, é o neurotransmissor da alegria. Dopamina, neurotransmissor da recompensa, 50% produzido no intestino. Então é isso que deve estar sendo produzido e absorvido ali.
Só que quando o intestino fica malucão ali, ele deixa isso aí passar, manda embora, não produz neurotransmissores. E quem que ele deixa entrar? Toxinas, parasitas, vírus. 70% da nossa imunidade está no intestino. Então, se você não tem intestino íntegro, e isso acontece, o glúten destrói o intestino, então, em vez dele ficar assim bem juntinho, tijolinho com tijolinho, e um cimento no meio para grudar tijolo com tijolo, o glúten destrói esse cimento e faz com que fique buracos no nosso intestino. E aí, lembra que o glúten é uma proteína grandona que não foi digerida? Ele mesmo esburacou o intestino e agora ele tem espaço para esse glutenzão entrar para dentro da corrente sanguínea. Tá? Então ele consegue passar pelo intestino, porque ele rompeu as junções intestinais, as tight junctions, e causou uma permeabilidade intestinal que a gente chama de leaky gut. E aí ele cavou o buraco para ele mesmo passar, porque ele é grandão. Então ele destruiu o intestino, ele não tem enzima suficiente para deixar ele pequenininho, e ele ainda vai estimular os anticorpos contra ele a atacarem células saudáveis. Caramba, ele causa muito estrago. É muita coisa que ele faz. É terrível, gente. Não é brinquedo, não. Então, quem tem doença autoimune deve evitar isso ferozmente. É o primeiro passo. E quem não tem, Thales? Que eu sei que tem gente aqui que não tem e tá me assistindo. Quem não tem, existem duas pessoas que não têm a doença autoimune. Existem as pessoas totalmente saudáveis, existem as pessoas com doença autoimune, e aqui no meio do caminho existem as pessoas com o que a gente chama de espectro autoimune, que é pessoa para quem tá, tipo, ela tem sintomas que são inespecíficos, cansaço, fadiga, dor de cabeça, letargia, uma centena de sintomas, mas os anticorpos por si só ainda não causaram lesão no órgão para a doença propriamente se manifestar, beleza? Agora, e as pessoas totalmente saudáveis, tá? Mas no caso das pessoas que estão no espectro autoimune ou que ainda não têm a doença autoimune, essa cascata toda de anticorpos, ela acontece em menor grau, tá? Então, quando a pessoa que não tem doença autoimune retira o glúten, ela sente assim, um bem-estar rapidão. Lógico que inicialmente ela vai sentir a abstinência. Lembra que eu falei da abstinência, tá? Uma pergunta aqui. Gente, quem quiser ir perguntando já pode ir perguntando, tá? Eu não marquei o tempo da live porque eu tive que recomeçar. Vai lá. A Neia tá perguntando. É verdade, eu fiz um tratamento 4 anos com bezetacil e outros medicamentos. E 1 ano e 6 meses descobri que sou celíaca e agora meu fator reumatoide não positivo, mas graças a Deus. Glúten, tenho medo. Neia, você come ou não come glúten? Não entendi. Você parou de comer glúten? Ah, entendi. Você tem artrite reumatoide, tomava medicamento, aí você descobriu uma doença celíaca, parou de comer glúten e a artrite reumatoide melhorou, é isso? Se for isso que eu entendi, isso, vou indicar esse livro aqui pra você, Como Tratar Doenças Autoimunes, do Thomas O'Brien. É exatamente isso, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune, já pré-existente, e aí depois ela descobre que tem doença celíaca também, que é uma doença autoimune. E aí ela tem que parar de comer glúten, não tem jeito mesmo. E ela para de comer glúten e ela melhora a outra doença autoimune pré-existente, a doença de base dela. Porque também está alimentando a doença de base dela. Tá? Tem muita situação comum nesse sentido, tá? Inclusive em outras sensações, né? A pessoa tem rinite, sinusite, descobriu a doença celíaca, melhorou tudo isso porque parou de comer glúten. A doença autoimune pode ser genética? A Daisy perguntou. Daisy, a doença autoimune, a genética, ela define o nosso ponto fraco.
mas ela não determina que nós vamos ter doença autoimune. Então, geneticamente, a gente pode ter ser mais favorável à inflamação, ser mais favorável a ter uma resistência insulínica, condições que podem nos favorecer a ter uma doença inflamatória como a doença autoimune. Agora, no caso, não existe uma condição genética específica para a doença autoimune. Existe um polimorfismo genético que é para a doença celíaca. Esse a gente já consegue fazer um exame genético. Mas o que esse polimorfismo me diz? Que aquela pessoa tem uma alteração genética que favorece que ela tenha a doença celíaca, mas não quer dizer que ela vá desenvolver a doença celíaca. No caso, a nossa genética define, nos favorece a ter um ponto fraco no nosso corpo. Então, se o seu ponto fraco é a pele, a doença autoimune vai se instalar na pele, primeiramente, te causando uma vitiligo ou uma psoríase, tá? Mas não que a doença autoimune seja genética por si só. Deixa eu ver se tem pergunta lá pra cima. David perguntou, e quem não tem doença autoimune é ainda aconselhável largar o glúten? Isso, David, é sim. Eu expliquei sobre isso. Tá. Agora eu vou responder aqui. Vou responder essa caixinha aqui. Começar a responder a caixinha. Como aliviar uma crise? A pessoa perguntou aqui, como aliviar uma crise? A crise, se você tá tendo uma crise de dor ou de descontrole da doença, aí você vai ter que tomar um anti-inflamatório, não tem jeito. Você tá numa situação aguda com uma resposta exacerbada, resposta inflamatória exacerbada. Só que aí é que entra a mudança do estilo de vida, para você encontrar a remissão, atingir a remissão, que é o controle da doença. Então, no máximo, você atingiu o controle, vez ou outra, por uma situação específica, você vai... o seu corpo vai te lembrar que você tem a doença, mas uma coisa muito amena. Né? Ou você pegou um vírus, por exemplo, vamos supor que você tem uma doença autoimune e você contraiu o Covid. O que vai acontecer? Você vai aumentar a sua inflamação e você vai piorar a sua doença autoimune por conta do Covid. Tá? Então, o seu corpo vai te lembrar que você tem a doença autoimune, mas ela tá lá quietinha. Tá? Então, quando tá atacado, não tem jeito, aí é medicamento. Aí a pessoa perguntou aqui, o que desencadeia a crise de fibromialgia? Ela perguntou. Você pode assistir a minha live de terça-feira, que fala sobre todos os aspectos da doença autoimune, inclusive a fibromialgia. E hoje é o primeiro passo, que é a retirada, a exclusão do glúten, tá? Aí o que desencadeia? Questões emocionais também, tá? Às vezes você tá com a dieta limpinha, mas passou por um gatilho emocional muito forte, uma situação de estresse muito forte, perdeu alguém da família, tá com um problema financeiro, seja qual for, e aí é o gatilho para a doença autoimune se manifestar, para ela te lembrar que tá ali também, tá? Então a parte emocional também é bem forte. Como desintoxicar o corpo do glúten? Primeiro passo é não comer mais glúten. Primeiro passo, deixar de comer glúten, você vai parar de colocar esse glúten que tá ativando sua cascata inflamatória. Aí, lógico, a gente tem diversas alternativas, né? Uma delas é fazer um detox hepático, que dura 15 dias, né? 10 dias, que você vai otimizar o seu fígado. Fazer uma modulação intestinal, porque lembra que o glúten destrói a mucosa intestinal, então eu preciso fazer a modulação desse intestino, colocar probióticos, fibras, que são um alimento das bactérias prebióticas, para soldar esse intestino novamente. Então, o primeiro passo para desintoxicar é tratar o intestino, e também pode ser que um detox hepático seja interessante. Então, fígado e intestino é o primeiro passo para desintoxicação. Deixa eu ver aqui quanto tempo, gente, senão eles vão me encerrar.
Não consigo ver. Tá. Tem algum benefício para a saúde? O glúten não tem nenhum benefício para a saúde, de forma nenhuma. A única coisa que pode acontecer quando você retira o glúten é o seu intestino prender, se você não compensar de outra forma, tá? Então, quando você retira o glúten, você precisa, não só quando você retira o glúten, mas é um efeito adverso dele, o intestino prender se você já tiver esse histórico. Então, turbina de fibra, turbina de água. Marcelene perguntou, quem tem doença autoimune crônica já com o corpo muito inflamado, só tirar um glúten já desinflama? Não é só tirar o glúten já desinflama. Marcelene, eu a partir de agora vou fazer muito conteúdo para isso, tá? Então você vai ter todos os passo a passos. O primeiro passo é você tirar o glúten, tá? Esse é o primeiro passo. Mas não é só isso, tem uma série de outras estratégias que eu ainda vou falar, laticínio, açúcar, utilizar suplementação anti-inflamatória, ômega 3, tratar modulação intestinal, tratar fígado, tá? Tem uma série de coisas, não é só isso, mas é o primeiro passo. E hoje, se você tem acesso a essa informação, dê o primeiro passinho, né? Comece com a informação que você tem, né? Aqui tem outra pergunta. Não. Como desintoxicar o corpo do glúten, o que desencadeia a crise de fibromialgia e como aliviar uma crise. Gente, última pergunta. Quem fizer primeiro aí eu respondo, vai lá, para eu poder encerrar, que vai dar 1 hora e o Instagram vai me cortar. Mais uma pergunta. Quem vai fazer? Aproveita que é de graça. Assim, e aí, galera, chegando no final da live aí, eu vou deixar gravada para vocês. Fechou? Gostaram? Daisy, sem dúvidas, aprendeu tudo. Que bênção. Ótimo. Fechou? Sem mais perguntas? Gente, muito obrigada, então. Terça-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu vou falar sobre jejum intermitente, os benefícios da prática do jejum intermitente sobre a resposta inflamatória em quem tem doença autoimune. Você não pode perder. Valeu, Salete. Marcelene, bem aproveitada a sua explicação. Muito obrigada. Espero que a linguagem esteja sendo fácil e acessível para vocês entenderem, porque às vezes a gente fala uns termos que não tem como mudar o termo, né? Mas fica fácil de vocês entenderem. Fechou? Então, até terça-feira, então, sobre jejum intermitente. Espero vocês. Até mais.